Então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos aqui à Livraria Bertin, no Fórum, e a mais um evento, Café Livros e Ciência. Uma apresentação de mais um livro que está em com o David Marçal, mas ele vai falar sobre isso, o professor Carlos Filhais. E, portanto, é um evento muito especial. Temos aqui a companhia dele e também é especial porque estamos a fazer este evento no âmbito da Semana da Ciência e Tecnologia, que esta semana estamos a comemorar. O livro não é só meu, eu sou o segundo autor. É do David Marçal, que é bioquímico e divulgador de ciência. Eu sou físico, como sabem, e também procuro divulgar ciência. É aquilo que se faz passar por ciência sem o ser. Não tem os elementos essenciais do método científico, não resulta da aplicação das regras da ciência, mas, no entanto, usa a linguagem da ciência, macaqueia, de algum modo, a linguagem científica. E o nosso livro é sobre isso. O nosso livro é um conjunto é um menu de histórias de falsa ciência. Houve quem tivesse associado pipocas com o telemóvel antes de nós, portanto o título não é inédito, já existia na internet. Num jornal não acreditaram, pegaram todos os telemóveis, 30 telemóveis que havia na redação, tudo ali ao pé do milho, e nem um grão de milho saltou. Era uma empresa que fazia equipamentos de Bluetooth, que também são ondas de rádio, fazer comunicações sem fio de proximidade. E como sabem, pode-se usar o Bluetooth nos telemóveis. Podemos usar o sem fios com o Bluetooth. E esses fabricantes de Bluetooth, com aquele anúncio, queria dar a entender que era perigoso ter o telemóvel perto da cabeça e portanto, queriam comprar equipamento de Bluetooth. Portanto, esta é a história que dá o título, ao livro. E nós procuramos, digamos, uma nota de humor. E mesmo que não procurássemos, é inevitável. Há coisas tão delirantes que eu que tenho alguma experiência de ver tudo e mais alguma coisa na internet, algumas eu não acredito. Já tentaram tanta coisa porque não olhar para a lâmpada. Portanto, o Ministério da Educação até podia comprar lâmpadas em vez de pagar mais às pessoas. Era só para toda a gente olhar para a lâmpada. Essa história não é uma história longe de nós. E outras coisas, células estaminais, isso é uma questão muito interessante. Foi escrito pelo David Marçal, não sou grande especialista nisso, mas se vale ou não a pena recolher células do cordão umbilical, apostando na medicina daqui por 50 anos. A opinião do David, que escreveu essa parte, é que não vale a pena. Umas experiências que foram feitas e que foram publicadas na Nature. O artigo depois teve de ser retirado, mas foi publicado na Nature, que é uma revista, como sabem, que tem maior impacto, e dizia que a água tinha uma espécie de memória, se sabia o que é que lá tinha acontecido. Mas foi preciso um mágico, um indivíduo que era ilusionista, ter ido tentar replicar a ciência para mostrar que ali havia truques. Os mágicos, às vezes, são bons para isto, portanto, com um grande X vermelho, a dizer que aqueles artigos até podem estar na internet, mas estão riscados, é como se não existissem, tirarem do doutoramento. Ele protestou em tribunal, o tribunal em primeira instância deu razão ao queixoso, mas em segunda instância ganhou a universidade e ele deixou de ser doutor. Isto é o número 1 de uma nova revista lançada em 2009, Edge Science, Current Research and Insight. Estão a ver, quer dizer, isto é absolutamente falsa ciência. E que de algum modo tentam replicar a instituição científica. Não tem, como sabem, nenhum efeito, mas como é que isto funciona? Diz que é um holograma, e de hologramas percebe o Pedro, que é um holograma, ele pode dar o holograma, há uma tira de borracha ou de silicone, é pôr o holograma com a tira de silicone e andar com aquilo e diz que dá equilíbrio. Dá equilíbrio é quem o tiver. Quem ler só as gordas, pensa que estão as duas coisas em pé de igualdade. A homeopatia é uma fraude completa. Significa que uma pessoa pega numa molécula, pega num princípio ativo qualquer, mas depois dissolve aquilo muitas vezes, e a ideia é que depois de dissolver muitas vezes aquilo é que está bom. Não há molécula nenhuma mesmo. Ao fim a probabilidade de ter molécula é praticamente nula, como já vou mostrar. Eu, a primeira vez que tomei isto foi na sessão da apresentação do livro em Lisboa. Pagámos um medicamento para a gripe e fizemos o seguinte: aquilo era para tomar uma pastilha todos os dias, ao longo de não sei o quê, tomámos a caixa toda. Porque aquilo é só sacarose e a molécula do princípio ativo tirado de um animal qualquer, não sei, não está lá nada. Pelo menos a avaliar pela concentração que eles apregoaram. Se eles não mentiram na concentração, o princípio ativo não existe. De modo que eu estou vivo. Ele também. Não prova nada. Eu sei que não prova nada. As pessoas que melhoram devido a estas coisas é feito placebo. E bem qual é a margem de erro. Cada estudo tem uma margem de erro. E o símbolo desta colaboração
o centro desta coisa é pôr as margens de erro de cada um destes estudos e pegarem 40, 50, 60 estudos, portanto, digamos, e deitar fora os estudos que não interessam, porque são poucas pessoas, têm margens de erro. E aqui, por exemplo, para o medicamento ter efeito é preciso que passe daquela linha para o lado direito. Aquele medicamento não tem efeito. Não quer dizer que alguém não sinta um efeito. Em alguns estudos foi sentido um efeito. Disse que estava-se a libertar um gás, que é o gás radão, e segundo ele, isso era um pronúncio de um grande abalo. Havia, de facto, uns pequenos tremores e havia, dizia ele, um aparecimento do gás radão. Ora bem, a comunidade de seismologistas sabe que os pequenos abalos não significam necessariamente, não são pronúncio de um grande abalo. E a emissão de gás radão também não. Porquê? Porque tem experiências feitas ao longo de muito tempo, muita evidência acumulada, em que dizem, não está a dizer que não é. Pode ser ou pode não ser, não há nenhuma evidência que isso seja. E as pessoas começaram a ter medo. E o que é que o Governo diz? Através da Comissão Nacional de Proteção Civil, reúne os seismologistas, reúne o chefe da Proteção Civil naquele sítio. E quem falou no final da conferência de imprensa, quem fala é o engenheiro, que é o chefe, o vice-chefe da Proteção Civil, mandatado politicamente. Os cientistas ouviram e não disseram nada. E a mensagem foi muito simplesmente esta: não há perigo nenhum. O que é que acontece? Passado uma semana desta conferência, houve um grande terremoto com 300 pessoas mortas nesse sítio. As pessoas acharam que não tinham sido prevenidas para os riscos do terremoto. Eles estiveram calados. Havia ordens do governo para eles reunirem ali, mas eles estiveram calados. Ou antes disseram o que tinham a dizer lá dentro da reunião e depois apareceu um porta-voz a dizer aquilo. De algum modo perceberam que era em nome deles, que eram as conclusões da reunião. As pessoas que tinham familiares mortos, algumas das pessoas que tinham familiares mortos, disseram que houve inação do governo e dos cientistas, no sentido de não foram suficientemente claros a dizer que havia risco. O que é que acontece? Acontece que eles foram há pouco condenados, quer o homem da Proteção Civil, quer 6 cientistas, a 6 anos de prisão, todos. E eu termino com esta frase de Aristóteles, não sou eu, sou Aristóteles. Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é nada fácil. De modo que esperamos que as pessoas se zanguem com o livro, mas na hora certa, com as pessoas certas, pelo motivo certo e da maneira certa, o que eu acho vai ser muito difícil. Muito obrigado pela vossa atenção.